Olá a todos! Hoje vamos tratar de um assunto que é de vital importância para quem deseja entrar ou já entrou no mundo da automação e seus derivados. Vamos falar sobre o módulo ESP8266 ou ESP8266. Iremos esclarecer de uma forma sucinta e clara dúvidas relacionadas a esses tópicos. O que é, de que se trata o módulo ESP8266? Para que serve esse módulo? Quais aplicações eu posso executar com ele? Quais são os modelos dos módulos ESPs mais comuns no mercado? As suas especificações de trabalho. Iremos fazer uma comparação entre o ESP8266, ESP32 e o Arduino Uno. Abordaremos também sobre qual o melhor modelo adquirir para aplicar em seus projetos. E por fim, mostraremos as duas principais plataformas de programação para fazer o ESP8266 funcionar corretamente de maneira fácil. Meu nome é Gemerson Marques e seja bem-vindo ao canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! A minha pretensão é que este tutorial lhe auxilie para melhorar os seus conhecimentos e sejam de bom proveito e que possa suprir as suas expectativas. Este é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que iremos produzir a respeito do ESP8266. Faremos vários projetos, ilustrando passo a passo para melhorarmos nossa compreensão sobre o ESP8266. Todo o segmento será direcionado à automação e suas aplicações, usando o ilustre módulo ESP8266. A plataforma de programação que iremos utilizar será a IDE Arduino, pois é comum para a maioria dos programadores. Se você já está habituado com a programação na IDE do Arduino, não terá dificuldades para programar. Para você que nos acompanha e já é inscrito, dê o seu like e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários que tentarei responder da melhor maneira possível. Para você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que lhe avisará quando nós colocarmos os outros vídeos da sequência. Dê um like e compartilhe, pois assim você estará ajudando a expandir e divulgar o nosso trabalho. Obrigado! Então vamos começar. O que exatamente é o módulo ESP8266? O ESP8266 é um microcontrolador tipo Sistema em Chip, SoC, de uma fabricante chinesa chamada Espressif. Esse módulo inclui capacidades para processamento de dados, leituras e controles das portas GPIO e tem protocolo de comunicação em rede TCP/IP sem fio, Wi-Fi de 2.4 GHz no padrão 802.11 BGIN, com suporte à criptografia de segurança WPA e WPA2. Para que serve o ESP8266? Em primeiro lugar, não podemos responder uma pergunta dessa com uma simples resposta, pois são infinitas as suas aplicações. Porém, iremos esclarecer aqui de uma forma direta e resumida algumas das suas mais comuns utilidades, que são Internet das Coisas ou Internet of Things, IoT. É muito provável você já ter escutado sobre isso. E se você já é um amante da tecnologia, muito provavelmente você já sabe o que é isso. Automação e controle, seja industrial ou residencial, automobilístico ou qualquer que seja, esse módulo executa o trabalho. Transmissão de dados. Por ter a tecnologia Wi-Fi integrada, podemos transmitir dados a uma rede wireless de uma forma fácil e sem muito esforço. Processamento de dados. Esse processamento vai de leitura de sensores analógicos e digitais até cálculos complexos para processar resultados, seja comparadores, seja multiplicadores, somadores ou qualquer outro que o controlador necessite, poderá ser executado. Gerenciamento de dados. Nesta modalidade, o ESP recebe os dados, por exemplo,
de um sensor e gerencia o que fazer, entregando resultados dependendo do tipo de processamento a qual foi programado. Conexões em rede. Com esse módulo podemos conectar a qualquer rede de computadores disponíveis. Web Server. Esse módulo permite que façamos um servidor web com ele e podemos acessar uma página escrita em HTML, PHP ou qualquer outra linguagem de desenvolvimento web suportado por ele. Access Point. Podemos também fazer comunicação entre ESPs diretamente sem precisar de nenhuma rede externa, ou seja, comunicação ponto a ponto ou acessar com um smartphone, computador, ou seja, o que for diretamente com o ESP8266 sem precisar de uma rede externa. Aplicações. As aplicações são infinitas, porém separamos aqui algumas das principais para o nosso melhor entendimento. Automação residencial e industrial, monitoramento remoto de câmeras e sensores, segurança domésticas, comerciais e industriais, tomadas inteligentes, controle industriais sem fio, monitoramento de bebês, crianças ou idosos, eletrônica vestíveis, dispositivo para localização via Wi-Fi, tags de identificação para segurança, câmaras IP e, por fim, robótica. Tipos de ESPs. São inúmeras as quantidades e variações desses ESPs no mercado, porém, mostrarei as imagens dos ESPs 01 ao 13 e você poderá pausar o vídeo e verificar suas características, GPIOs, tipos de antena, pinions soldáveis, entre outros. Irei demonstrar as características básicas dos mais populares que separei para visualizarmos o que melhor se adequa no perfil do seu projeto. ESP01. Para este módulo existem duas versões, são diferenciadas pela cor. O módulo azul tem 500 KB de memória flash e o módulo preto tem 1 MB de memória flash. É um módulo bem popular, medindo 24.75 por 14.5 mm, ele tem duas GPIOs disponíveis. ESP05. Esse módulo é um pouco diferente dos outros. Ele não possui GPIOs. Foi desenvolvido para projetos de IoT que necessite utilizar conexões de rede de internet por um baixo custo, por exemplo, Arduino, Raspberry, microcontroladores PIC ou qualquer outro sistema que precise se comunicar com a rede de internet. Possui conector UFL para antena externa e suas medidas são 14.2 por 14.4 mm. ESP07. Esse módulo existem duas versões, o 07 e o 07S. Por o 07S ser uma atualização do 07, ambos possuem 9 GPIOs. A diferença entre eles basicamente são: o 07 vem com dois tipos de antena, a de cerâmica e a com conector UFL. Tem 1 MB de memória flash, suas conexões soldáveis na parte inferior e mede 10 por 14 mm. Já o 07S só tem o conector de antena UFL e tem 4 MB de memória flash. ESP12E e ESP12F. Esses módulos são bastante semelhantes. Se não tiver impresso na placa do módulo qual o modelo ele é, podemos orientarmos através da antena, que do 12F tem a antena mais espaçada e diferenciada dos outros modelos. Ambos possuem 4 MB de memória flash e medem 24 por 16 mm. Nós sabemos que existem mais módulos, porém, como falei no início, iremos abordar os mais conhecidos e fáceis de encontrar no mercado brasileiro. Agora vamos conhecer os módulos embarcados com o ESP8266. Os mais conhecidos são o EMUS D1R2 e o Node MCU ESP8266, que são bastante populares e utilizados por projetistas de todo o mundo. O EMUS D1R2 se assemelha a um Arduino. Foi projetado
para quem já desenvolve projetos com Arduino não ter dificuldades, pois com ele também podemos programá-lo na plataforma Arduino. E o Node MCU tem sua forma bem mais compacta, que é ótimo para projetos compactos sem espaços físicos. E temos também os Emus D1 Mini Pro e o Node MCU ESP32, que são bem utilizados, não com a mesma proporção que os outros dois. O Emus D1 Mini Pro foi projetado diferente do MD1 R2, com a intenção de tornar mínimo seu espaço físico para projetos que requer mínimo espaço possível. Agora, quando se fala do ESP32, podemos dizer que estamos falando de um nível acima, pois o ESP32, além de ter o dobro de poder de processamento que o ESP8266, tem embarcado nele a tecnologia Bluetooth, quantidade de GPIOs bem superior e outras grandes vantagens que iremos ver já já no comparativo que fizemos nos próximos slides. Especificações. Nesta tabela de especificações do ESP8266, na primeira linha da tabela que fala de corrente de consumo, vamos deixar para o próximo slide, pois precisamos entender alguns parâmetros e características do mesmo. Então vemos que o processador é de um núcleo, sua arquitetura de trabalho é de 32 bits, é um processador Xtensa LX106 com clock de velocidade ajustável para 80 ou 160 MHz, dependendo da sua opção, com conexão via Wi-Fi integrado no mesmo, que faz uso de tecnologia padrão IEEE 802.11 BGN. Não tem conexões Bluetooth, memória RAM é de 160 KB, que são divididas 64 KB para instrução e 96 KB para dados. Memória flash é QSP externo de 15-12 KB a 4 MB, dependendo da versão. Ele tem 16 GPIO, não tem conversão digital analógico, tem uma GPIO conversor analógico para digital e por fim 4 interfaces de comunicação SPI, I2C, a UART e a I2S. Consumo de corrente. Nesta tabela podemos entender o porquê não podemos determinar a corrente de consumo do ESP8266 em um único parâmetro, pois existem diferentes modos de utilização que alteram em muito o seu consumo, e isso depende de como você pretende trabalhar com seu ESP8266. Não vou ficar aqui detalhando cada parâmetro de usabilidade, pois ficaria muito longo esse vídeo, mas você pode dar um pause no vídeo e analisar cada parâmetro e o seu consumo e identificar qual melhor usar. Então vamos para o próximo slide para compararmos esse incrível e barato módulo com o bem conhecido da maioria dos projetistas, que é o Arduino. Comparação entre ESP8266 e Arduino Uno. Nesta tabela fizemos comparações com o ESP8266, o ESP32 e o Arduino Uno R3, para visualizarmos as diferenças mais detalhadas entre eles. No primeiro ponto, corrente de consumo. Vemos aqui uma das únicas vantagens do Arduino sobre os ESPs, que é a corrente. Isso eu falo entre aspas, pois dependendo do modo que utilizarmos os ESPs, ele pode suprir essa demanda de corrente. E sem contar que se nós quiséssemos ligar um Arduino Uno em uma rede para comunicação com a internet, teríamos que utilizar o módulo Shield de rede wireless, que consumiria bastante energia, e quando fizéssemos o somatório das correntes, certamente se aproximaria ou passaria do consumo do ESP8266. Segundo ponto, núcleo de processamento. O ESP8266 tem um núcleo, o Arduino também, só o ESP32 que tem 2 núcleos de processamento. Terceiro ponto é a arquitetura. Os ESPs trabalham com arquitetura de 32 bits, enquanto que o Arduino trabalha com 8 bits.
que é uma grande diferença para um embarcado. Quarto ponto, clock de processamento. O ESP8266 trabalha com frequência de 80 MHz ou 160 MHz. Você pode escolher qual velocidade de clock você quer que seu módulo trabalhe. O ESP32 também trabalha com duas escolhas, porém é de 160 MHz ou 240 MHz, que é bastante rápido para um microcontrolador. Já o Arduino trabalha em 16 MHz, que é bastante inferior aos ESPs. Quinto ponto, Wi-Fi. Os ESPs já vêm embarcados neles e o Arduino não tem. Sexto ponto, comunicação Bluetooth. Só o ESP32 que já vem com a tecnologia Bluetooth embarcado. Sétimo ponto, memória RAM. O ESP8266 tem 160 KB, o ESP32 tem 15 e 20 KB e o Arduino tem 2 KB. Realmente é gritante a diferença de memória RAM entre os ESPs e o Arduino. Oitavo ponto, memória flash. Os ESPs têm 4 MB e o Arduino tem 32 KB. Novamente, passa longe a diferença entre eles. Nono ponto, GPIOs. No ESP8266 são 11 GPIOs, no ESP32 são 22 GPIOs e o Arduino são 12 GPIOs. Décimo ponto, o único que tem conversor digital analógico é o ESP32, que tem 2 GPIOs com conversor digital analógico. 11º ponto, o ESP8266 só tem um conversor analógico digital, que é uma pena, pois perde feio para o Arduino Uno, que tem 6, e muito mais para o ESP32, que tem 18 GPIOs ADC. E por fim, interface. O ESP8266 suporta SPI, I2C, UART e I2S. Já o ESP32 suporta SPI, I2C, UART, I2S e CAN. O Arduino, como a maioria já conhece, suporta SPI, I2C e UART. Vantagens do ESP8266 sobre os Arduinos. Obviamente, as vantagens e desvantagens dependem muito de cada usuário, pois nem todos têm as mesmas necessidades ou gostos que os outros têm. Então, é válido lembrar que as opiniões podem divergir um pouco das suas, caro telespectador, mas não quer dizer que seja a última verdade dita. É somente uma opinião baseada em nossos conhecimentos e usabilidade com os mesmos. Em nossa opinião, a primeira vantagem do ESP sobre o Arduino é a tecnologia de transmissão sem fio wireless embarcada no ESP, pois isso facilita em muito a conexão com a web, sem uso de shields ou periféricos, como é necessário com o Arduino. A segunda vantagem, a velocidade, poder de processamento, é sem dúvida uma discrepância muito grande quando se fala de poder de hardware entre os ESPs e o Arduino. Terceira vantagem, o tamanho. Com a tecnologia se avançando, é de suma importância que cada vez mais as plaquinhas tenham os seus tamanhos bem reduzidos, que é o caso do ESP, bem menor em comparação com o Arduino. A quarta vantagem, preço. O valor de um Arduino com um shield wireless chega a ser absurdo. O último levantamento que fiz foi de aproximadamente R$ 249, em comparação com o ESP, que já vem com o wireless embarcado. Seu custo foi de R$ 21. Isso, em uma conta rápida, é aproximadamente 12 vezes mais caro, e sem contar com o tamanho, que é bem maior que o ESP. Quinta vantagem, pode não ser tão significativo, porém quando estamos em lugares distantes que não dotamos de cabo de comunicação USB, que no Arduino é o padrão AB, aqueles que se usa em impressoras, nem sempre temos um deles por perto. Então, para mim, temos mais uma vantagem
do cabo utilizado para comunicação com o Node MCU ESP, que é o mini USB, que usamos para carregar nosso celular, que é bem fácil encontrarmos em qualquer lugar em que nós estivermos. Qual módulo devo escolher? Eu acredito que agora está mais fácil para você que assistiu todo o vídeo se decidir. Baseado no contexto de todos os slides passados aqui, vamos resumir. Separei os 4 mais populares e por serem populares é porque tem algo o que diferencia dos demais. Primeiro, Node MCU. O Node MCU, esse módulo é para quem está desenvolvendo projetos e precisa das disponibilidades de todos os pinos. Trabalhar em protoboard, mesmo sabendo que temos que ter ao menos 2 protoboards juntas para suportá-lo, pois com uma protoboard os pinos não ficam completamente acessíveis. Então, se você precisa manipular as GPIOs fazendo testes incessantes, eu lhe recomendo uma placa completa para esse fim. Segundo, o EMOS. Esse módulo é totalmente semelhante ao Node MCU, pois tem praticamente as mesmas GPIOs, só que em uma estrutura de um Arduino. Então você pode optá-lo por ela. Se você é acostumado com o Arduino e quer manter esse mesmo design, ambos fazem os mesmos trabalhos. Neste caso, é só questão de gosto ou de preço. ESP01. Esse módulo é um módulo prático para projetos pequenos, pois só disponibiliza 2 GPIOs e com isso limita o número de portas para receber ou dar informações, mas muito usado em projetos que não precisam de muitas saídas. Exemplo, você faz uma casa automatizada, então para cada interruptor de cada cômodo de sua residência, você precisa de uma dessa. Então você não vai colocar um Node MCU com 11 GPIOs ou de mesma forma um EMOS ou um ESP12, pois só precisa de uma ou no máximo 2 GPIOs. Então esse é o módulo ideal. ESP12. Esse módulo tem as mesmas disponibilidades de pinos dos demais, porém ele é mais para quem já terminou o projeto e só vai reproduzir os circuitos, pois por ele ser um módulo sem porta USB, para gravá-lo é necessário você ter um adaptador FTDI que faz a comunicação serial para USB e ainda fazer alguns jumpers para indicar para o módulo que ele estará em modo de gravação ou de leitura. E para isso é necessário você soldar, porque não há disponibilidade de pinos. Então, para projetar e ficar fazendo testes com um módulo desse não é muito prático. Plataformas de programação. As plataformas mais populares e conhecidas hoje são 2. A primeira, Explorer. Ela é uma IDE, que é uma sigla do inglês para Integrated Development Environment. É multiplataforma, ou seja, funciona no Windows, no Linux, no Mac iOS e também no Solaris, sem problema algum. E você vai precisar desse ambiente para programar o seu Node MCU, e sem contar que foi desenvolvida aqui no Brasil. Então, ponto para nós brasileiros. O segundo é Arduino IDE. Essa plataforma dispensa comentários, pois é bem conhecido de todos nós fazedores. É uma ideia de programação open source que utiliza a linguagem C++ ou C++, com algumas pequenas acentuações voltadas para embarcados. É também multiplataforma, funciona no Windows, no Linux, no Mac iOS e também no Solaris. Por hoje é só, me despeço por aqui, o meu muito obrigado, espero ter ajudado a você. Peço-lhes que se inscreva no canal, dê um like, se inscreva na nossa página do Facebook, curta a nossa página e se essas informações te ajudaram, compartilhe para que outras pessoas também possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom.